Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Eu me chamo Elmo e estou aqui hoje para irmos até as Escrituras e nos aprofundarmos no estudo da palavra em Atos, capítulo 20. Nós iremos ler do versículo 28 em diante. Mas antes de iniciarmos lá no versículo 28, eu quero te convidar, a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, a fortalecer esse pequeno canal, que na verdade é uma grande obra para Deus, e que você também se torne um propagador da palavra de Deus. Neste mundo, onde jaz o maligno, onde as trevas reinam, mas o Senhor, o Mestre Jesus, nos ensina que devemos ser luz para esse mundo e sal. Então eu te convido a ser um propagador, a passar esse vídeo para outros irmãos. E antes de iniciarmos lá no versículo 28, vamos fazer um prefácio do que iremos falar. Aqui nós vemos lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 17, que de Mileto, Paulo pediu para que fosse chamado os presbíteros da igreja de Éfeso. Então essa mensagem é para mim, para você, para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor e também para aqueles que ainda não se identificaram com nenhum trabalho, mas que de certa forma trabalham, porque o Senhor, o Mestre, nos chamou para trabalharmos, não simplesmente para sermos telespectadores e ouvintes, mas também para sermos trabalhadores, pois ele disse que deveríamos orar e pedir ao Pai que mandasse trabalhadores, pois a obra é grande, meu irmão, e depende de você, e conta com a sua ajuda nesse trabalho. E Paulo convoca os presbíteros da igreja, convoca os membros, para ser mais claro. E ali Paulo nos informa que vai até Jerusalém, a Jerusalém que mata seus profetas, a Jerusalém que certa vez Jesus Cristo disse que tinha vontade de colocá-los debaixo de suas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos. Até a famosa Jerusalém, onde Deus pediu que fosse edificado o seu templo, onde ele iria habitar no meio do seu povo. Mas, infelizmente, uma Jerusalém religiosa, uma Jerusalém cheia de misticismo, aprofundada na corrupção espiritual, mas que não deixou de ser a menina dos olhos de Deus, e que não deixou de ser a cidade da paz, como o hebraico quer falar, Jerusalém, a cidade da paz. Então, no versículo 28, do capítulo 20, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vai nos exortar, de certa forma. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Então Paulo disse que ele havia cuidado da igreja, do rebanho cujo Deus havia o dado. E que ele disse que essa igreja foi comprada com o sangue do Filho unigênito de Deus. E nós levamos esse título de igreja. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque chegará um dia em que o dono dessa igreja, que não é pastor, que não é bispo, que não é apóstolo, mas somente o Senhor Jesus, irá nos cobrar. Esses que estão à frente da igreja, como líderes, e que alguns até acham o seu egoísmo humano e que são os donos da igreja. Tome cuidado. Muito
cuidado nós devemos ter. O Senhor nos ensina que essa igreja ela tem um dono e que ela foi comprada com um preço alto, um preço de vida, um preço de sangue inocente derramado. Aí vamos prosseguir na palavra. Versículo 29. Eu sei que, logo após a minha partida, olha o que Paulo nos fala, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E é o que mais vemos aí hoje. Lobos ferozes infiltrados no meio do rebanho e que não têm piedade das ovelhas. Às vezes ovelhas maltratadas, doentes, necessitadas de alimento físico e principalmente espiritual, mas que têm sido abandonadas pelos líderes que são lobos, que só pensam em consumir e devorar a carne das suas ovelhas, aquilo que as ovelhas têm para oferecer. Versículo 30. E ainda mais, dentre vós mesmo surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos para si. Nós estamos vivenciando isso hoje, meu irmão e minha irmã. Quantos têm distorcido a palavra de Deus para conseguir adeptos, para conseguir seguidores para si? Quantos têm tentado customizar o evangelho conforme as coisas desse mundo, conforme as coisas do mundo atual, conforme as necessidades e os prazeres da carne, da vida humana? Quando o Senhor, o mestre, o rabi, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, nos ensinou que é preciso perder para ganhar, e de que esse reino não é dele, e de que somos apenas passageiros nessa vida. Quando o mestre nos ensina que aquele que quer ser maior tem que ser o menor, e aquele que mais sirva, muitos têm divergido em toda a palavra de Deus. E, infelizmente, tem muitos seguidores. Temos aí pastoras do Pix, temos coaches, Pablos Massais da vida, e temos inúmeros. Agora, recentemente, vimos o caso de uma certa seita lá no Brasil, ou mais precisamente aí no Brasil, na Amazônia, Manaus, não tenho muita informação, em que infelizmente uma pessoa veio a óbito. O quanto as pessoas, meus irmãos, procuram algo que não nos leva a Deus. Infelizmente, o pior, quando se deparam e encontram algo que acham que estão levando a eles a Deus, mas infelizmente os afastado, os tem os cegado espiritualmente e também fisicamente, porque não conseguem enxergar a realidade. A palavra é clara, a palavra é objetiva. Aqui eu não estou aqui para inventar. Quem inventa não está conforme o que o Evangelho ensina. Sai da religiosidade, sai dos dogmas, sai da doutrina, procura Jesus. Ele é simples e puro, mas ele é duro e verdadeiro. O Senhor nos ensina, até com certa dureza. Mas em Hebreus nos ensina que ele só corrige aqueles que ele amam. Então, se ele não tem te corrigido, tenha atenção. Tu está no caminho errado. Tu está sendo enganado dentro da tua religião. Está sendo enganado pelo teu líder religioso. Se não existe exortação, se não existe correção, é errado. Como eu vou saber se eu estou certo ou não? Paulo nos ensina que homens irão torcer a verdade.
E a única verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Mais uma vez estou aqui, meu irmão. Isso é um vídeo caseiro, um vídeo simples, mas com o intuito de levar a verdade à palavra. Mas, infelizmente, no mundo as pessoas não dão valor. Mas isso não me atinge. Porque eu tenho a certeza que o meu mestre me ensinou que os verdadeiros discípulos de Jesus são escórias para esse mundo. Eles não serão bem tratados, não serão bem vistos, não serão respeitados, não serão considerados. Ao contrário, eles serão presos e levados para serem julgados pelos homens, condenados até a morte. Mas o Senhor nos diz que nós devemos nos alegrar quando sofremos por amor à palavra dele e à sua pessoa. Versículo 31. Por isso vigiai. Paulo nos exorta. Devemos estar vigilantes. Lembra que Jesus disse para Pedro, para João, para Tiago? O espírito estava preparado, mas a carne era fraca. E devemos estar vigilantes. Ele diz, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, Paulo pregava a palavra e ensinava. E fazia alunos, discípulos para Cristo. Não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Paulo, durante 3 anos, pregando o evangelho dia e noite, havia falado de que em um determinado tempo haveria de vir homens que iriam deturpar a verdade, distorcer a verdade. E nós vivemos isso hoje. Infelizmente. Versículo 32. Agora, pois, eu vos dedico a cuidados especiais de Deus e à palavra de sua graça, que tem o poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo 33, Paulo fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem roupas. Versículo 34, vós mesmos sois testemunha que estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Então, Paulo nos ensina que ele trabalhou para suprir as suas próprias necessidades pessoais e a de outros companheiros na obra de Deus. E hoje vemos aí diversos líderes religiosos, pastores, bispos, apóstolos, vivendo vida de luxo. Enquanto as ovelhas das suas congregações estão praticamente mortas e desfalecidas. Não só espiritualmente, como também fisicamente. Isso é um absurdo, meu irmão, o que se tem feito com o Evangelho de Cristo. No versículo 35 ele fala, por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante o trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, é bem mais aventurado dar do que receber. É melhor dar do que receber, meu irmão. Se tu tem condição de ajudar o teu próximo, ajuda. É melhor tu dar, ajudar, do que tu ser aquele que vai receber. Mas antes de finalizarmos, eu quero ler aqui o último versículo, retroceder lá no mesmo capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, mais o 23. Ele vai dizer, sei, no entanto, que todas as cidades, o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Amém. Evangelho é isso, é preço, é luta, é sacrifício. Quem foi que disse que é evangelho, que ser cristão é fácil? Se te disseram isso, sai de perto desse. Ele é um mentiroso. Ele está te enganando. Ele não é um cristão verdadeiro. Se o Espírito Santo de Deus preveniu Paulo que em algumas cidades ele seria preso e iria passar por sofrimentos,
Quem sou eu? Quem somos nós? Para não sofrermos por amor a Cristo. Se não há perseguição, meu irmão, alguma coisa está errada. Porque ele, lembra-te, Jesus foi perseguido, preso e morto. E nenhuma acusação havia nele, mas sobre mim e ti há várias. Fique na paz. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Shalom.